Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então, bom dia, pessoal. Professor Igor aqui. Nós vamos dar início à nossa quinta reunião ordinária, né, da CPA Central com as CPAs locais. Tá bom? A pauta, tal como está lá no nosso convite, no Google Agenda, né, concluir a revisão de indicadores. 2, fazer orientações para o segundo encontro da CPA nos campi. E a determinação do período, né, de resposta do questionário, vamos bater o martelo aqui. E outros informes, outras discussões que surjam aí, tá bom? Bom, sobre os indicadores, né? Então lá no convite eu mencionava isso aqui, né? Concluir a revisão de indicadores. Então quando você clica aqui, ele te leva lá para uma planilha de revisão, né? Indicadores da CPA 2024. Olha, o pessoal fez a leitura e não encontrou nenhum problema, não teve nenhuma sugestão de alteração dos indicadores, pelo menos registrado aqui na planilha. Isso, assim, é um ponto positivo e não é de se assustar, porque nós temos discutido, feito essa revisão sistematicamente, ano após ano, há cerca de 4 anos a gente está fazendo essas revisões. Então, eu acredito que nós chegarmos nesse momento e não tiver nenhuma sugestão, pelo menos registrada aqui, nós vamos já abrir o espaço aqui para discussão, eu acredito que é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, tá bom? Então, nós temos aí os indicadores, né, distribuídos por eixos, são 5 eixos e as 10 dimensões. Então, tal como está aqui, nós vamos apenas replicar esses indicadores na avaliação, no instrumento de avaliação deste ano. O procurador, o professor Diego Mendes, ele deu a entender, ele está no nível de procurador, com discussões, né, com as gestões superiores aí, haverá mudanças no nosso instrumento, na legislação associada à avaliação interna, que está relacionada à CPA. Mas, como isso ainda não foi concretizado, nós vamos manter com o nosso, tal como nós estamos fazendo, tá bom? Então, eu gostaria de confirmar aqui, né? Acho que não teve nenhuma sugestão, como eu disse, esses indicadores têm sido discutidos há alguns anos. Nós inserimos questões importantes no ano passado, como esta sobre bullying, tá? Sobre, enfim, se o IFP fez alguma ação, ou se no camp houve alguma ação no sentido de inibir, né, questões associadas a gênero, racismo, assédio, bullying, tá? Nós incluímos também uma pergunta sobre o ambiente de avaliação e ambiente virtual de aprendizagem, né, que isso daria uma resposta um pouco melhor para os cursos EAD. Deixa eu só ver se tem alguém entrando. Enfim, e várias outras questões, né? Atualmente nós estamos com 60 indicadores. Alguns deles são automáticos, né, como a área de atuação ou o nome do cargo. Então aí vai ficar em torno de 50 a 55 indicadores. São muitos indicadores, mas acho que se a gente reduzir mais do que isso, talvez a gente vai perder em alguns aspectos da nossa avaliação, tá bom? Então acho que alguém quer fazer algum comentário sobre os indicadores, algo que queira ajustar? Se não, passamos para a próxima pauta, que é... Só uma dúvida. Bom dia. Oi, Gabriela. Eu ontem estava dando uma olhadinha nessa tabela aqui. Eu vi que
tem algumas perguntas, né, novas. Eu não me recordo se na última reunião eu acho que alguém comentou essa do eixo 4 políticas de gestão, 2818. Como você avalia os critérios de distribuição e execução orçamentária do IFP? Se eu não me Uhum. engano, essa pergunta foi retirada dos discentes, né? Não, na verdade, o que aconteceu foi em 2022, Gabriela. Nós retiramos isso dos discentes. Em 2023, na avaliação do ano passado, nós percebemos que isso é um erro, né? Por mais que a gente acredite, né, de forma prática, que os alunos não têm participado dessa execução orçamentária, ou não têm consciência, ou não teriam interesse, ou vamos dizer assim, a intenção de discutir sobre isso, nós vimos que isso é mais um indicativo de uma falha nesse processo de divulgação, nesse processo de divulgação dessas informações. E aí nós retornamos todos os segmentos para essa discussão. Então, já no ano passado, esse indicador retornou a ser perguntado também para os discentes. Se eu não me Uhum. engano, agora todos os indicadores eles são para todos os segmentos acadêmicos, tá bom? Porque, mas aí, por exemplo, porque no encontro pedagógico aqui, o diretor apresenta uma tabela com os gastos, para onde foi cada Uhum, centavo que foi gasto. Só sim. que isso não é apresentado para os alunos. Pois é. E aí, então, se nesse caso todos os indicadores estão para todos os alunos, pergunta: como você avalia a qualidade da estrutura física da sala dos professores? Uhum. Como é que o aluno vai responder uma pergunta dessa? Ele pode avaliar que, por exemplo, não há uma estrutura adequada para os professores. Pode ser essa a interpretação. E aí, Gabriela, assim, é possível a gente retirar o aluno de responder essa pergunta, é, mas também nós podemos, se a CPA local entender que esse indicador assim, não faz sentido, ele Uhum. pode retirar ele das análises. Mas nós podemos discutir isso, se a gente tira os alunos aqui. É um bom questionamento, viu, Gabriela? Porque eu acho que pode, por exemplo, se Uhum, refletir numa avaliação não muito boa, né? Que, sim. por exemplo, na nossa sala dos professores, nós temos cafeteira, geladeira, um sofá, Uhum, espaço, tudo. E às vezes o aluno não tem esse, assim, ele vê, mas ele não sabe que é confortável, por exemplo. Aí pode avaliar de forma negativa. Aí já que você está dizendo assim que a gente tem autonomia de dizer, ah, não, esse indicador aqui não vai influenciar, a gente não vai colocar no relatório quando vier, né? uhum, Igual o que tô fazendo agora o relatório da agronomia, né? O certo. específico do curso. Uhum. Se você vê que aquela informação não é relevante, a gente pode retirar? Eu acho que pode. Você pode tanto retirar como dar menos ênfase. Então, por exemplo, você imagina o Uhum. seguinte: na avaliação desse indicador, ela foi muito positiva para o segmento docente, foi muito ruim para o segmento estudante. E aí você para, poxa, essa disparidade veio de quê? Aí no relatório você pode, olha, entendemos que o resultado deste indicador negativo para avaliação de sala de professores vem enfim, do fato do aluno não conhecer ou não conhecer a sala dos professores, não conhecer a realidade. Agora eu lhe digo uma coisa, os alunos que conhecem ali a sala dos professores, algumas vezes a gente, pelo menos no Teresa Central, algumas vezes a gente tem até que brigar com alguns porque estão lá, inclusive tomando um cafezinho, sentados lá, entendeu? Sim, Então, sim, aqui também. bom, a gente pode discutir isso, se é razoável a gente retirar, não apresentar para o estudante, para o segmento estudante. E, por exemplo, o segmento também TAI, eu não sei se isso seria também possível de discussão, mas é possível. A gente pode tanto retirar a apresentação do indicador, como também podemos desconsiderar os resultados associados a esse indicador, entendeu? Aí é um questionamento que eu faço, levanto, a Gabriela mencionou e agora eu levanto para todos. O que é que vocês acham, os demais?
Opa, bom dia, Igor. Tá me ouvindo? Sim, Kelso, tudo bom. Eu fico na dúvida, eu confesso que eu fico na dúvida, porque apesar de que hoje a gente não tem mais no nosso plano de ocupação docente a questão do atendimento, né, extra-classe, mas normalmente ele funcionava justamente na sala dos É professores. verdade, Kelso, é verdade. E assim, mesmo tendo acabado, os alunos vêm direto na sala dos professores, né? Assim, para tirar dúvidas, né? Para, enfim, aí a minha dúvida fica nesse ponto, né? Porque querendo ou não, eles andam muito na sala dos professores, às vezes até demais, os do médio, né? Tudo, todos, na verdade. E aqui a gente tem salas também individuais, né? Não sei se em todos os campos. Sala de atendimento, né? É, a sala dos professores não tem uma geral, na verdade, né? Em São Raimundo. Ah, é? São pequenas salas que dividem dois, três professores, né? Ah, que E os legal, alunos cara. costumam vir. Agora, é interessante que, apesar disso, entre os docentes foi um dos piores indicadores, né? Os docentes ainda, eu acho que também a gente percebe, né, pela CPA que tem muita coisa assim de que às vezes chega professor novo e não consegue uma sala, então pode ser também um descontentamento, né? Que Né? alguns têm já a sua sala, ou alguns realmente reclamam da estrutura, né? Assim, de melhorar a estrutura dessa sala de professores também, né? É por Na isso que é a reunião. importância da CPA local, porque aí essa visão que você tem aí talvez não seja a mesma de Oeiras, né, Gabriela? E não é absolutamente a mesma de 360. Para vocês terem ideia, quando eu passei no concurso lá em 2014, eu tinha um conjunto de livros que eu imaginei que eu ia ter uma sala igual os professores que eu entrava na universidade, aquela sala bonita, que você botava uma estante com livros. Eu imprimi minha monografia, minha dissertação, minha tese, eu ia deixar lá exposto, ia botar. Mas eu cheguei lá não tinha, não tinha sequer armário, né? Eu vim conseguir um armário ano passado, depois de 10 anos de instituição. Então, isso são retratos, né, de realidades bem distintas entre os campi. E eu acho que o professor João Felipe também mencionou aqui, né, da questão da manutenção. Então, viu, Gabriela? Então, eu acredito com essa nossa discussão que a gente deveria manter esse indicador Uhum. e ter o cuidado, né, de, com cada campus, a gente verificar se, de fato, aquele resultado ele não tem alguma distorção, seja por desconhecimento, ou seja Sim. enfim, por qualquer um desses aspectos que a gente possa analisar de maneira mais específica, né? Isso não só para esse indicador, mas para todos, tá? Então a gente tem que ter um olhar Tá. um pouco mais criterioso aí para comparar essas médias, esses percentuais, né? Tá de acordo, É sim. Gabriela? Mas Sim, foi muito sim. bom a sua colocação. E aí é importante isso porque todos os indicadores estão para todos os segmentos. Beleza? Mais algum comentário sobre os indicadores, pessoal? Mas muito obrigado, Gabriela. Foi interessante essa discussão. Bom, vamos passar para a próxima pauta, que é o segundo encontro da comunidade acadêmica, apontando o que foi identificado no relatório e a resposta com a gestão do campus. Olha só. Então, nós estamos chegando naquela segunda etapa. Então, é previsto, dentro do nosso plano de trabalho, aí, vamos dizer assim, do planejamento de trabalho da CPA, um segundo encontro com os membros da comunidade acadêmica. Nele, vocês vão apresentar os resultados do relatório com já encaminhamentos ou com desdobramentos que foram feitos pela gestão. Então, no primeiro encontro lá, vocês falaram, olha, o relatório apontou isso, apontou que a sala dos professores estava ruim, blá, blá, blá. A internet estava ruim. Neste meio tempo, depois de vocês terem conversado com a gestão, o que foi mudado? O que foi ouvido? O que foi tratado? O que foi respondido, né? Nem sempre se pode dar uma resposta ao problema encontrado, mas resolver o problema encontrado, mas é sempre importante dar pelo menos uma resposta. Olha, isso não é da nossa alçada, ou isso foge do orçamento,
ou nós vamos tentar colocar um pouquinho do orçamento para ajustar essa solicitação, ou os rádios Wi-Fi estão chegando, já foi licitado, entende? Então, esse segundo encontro, eu acredito que é o principal encontro para motivar a participação na nossa avaliação. Porque no primeiro a gente só diz o que eles falaram. Agora a gente diz o que eles falaram e o que foi resolvido do que eles falaram no início do ano. Então esse segundo encontro é a melhor forma de nós divulgarmos o trabalho da CPA, que é justamente a identificação e o acompanhamento do que foi identificado, tá bom? Nesse ponto aqui, pessoal, alguma dúvida com relação a isso? E isso tem que ser feito, essa reunião, pessoal, tem que ser feito antes da aplicação dos questionários, né, do instrumento. E nós tínhamos previsto para setembro, mas acho que em conversa aqui, como tem alguns que estão até de férias ainda, nós vamos deixar isso para outubro, tá bom? Na segunda quinzena de outubro. Porque aí nós estamos tempos, aqueles que não terminaram de terminar os relatórios, enfim, de campos, né? Fazer essa conversa com gestão e conversar com os segmentos acadêmicos, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma experiência do ano passado? Porque isso já tinha começado no ano passado, né? Essa orientação. Então, alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Vamos lá, Kelso, fica à vontade. Igor, eu queria compartilhar, inclusive ver também com os colegas, né, das outras CPAs, nessa questão das reuniões mesmo, assim, que aqui a gente, por exemplo, não finalizou todas as reuniões ainda, né? Por conta, enfim, depois que a gente entrega o relatório, né, aí começa a reunião com gestão, nós nos reunimos com gestão, com os discentes, né, com todos os discentes dos cursos superiores, com os professores, mas ainda falta, né, nos reunirmos com os cursos, né? A gente já teve uma conversa, mas não conseguimos ainda fazer as reuniões, né? Então, e aqui a gente está tentando fazer o seguinte, né? Cada reunião, realmente a gente se reúne antes na CPA para, enfim, pensar no material, né? Se reunir com discente é bem diferente, né, da reunião com tais ou com professores ou com coordenação, colegiado, enfim. Então a gente está sentindo que precisa de mais tempo assim para preparar, por exemplo, a apresentação, né? Que tipo de apresentação a gente faz? E cada reunião dessa a gente faz também voltado ali para o segmento, né? Ou voltado para o curso, né? Então a gente tem que fazer todos esses recortes e acaba que a gente precisa de tempo também para preparar, né? Para não fazer uma reunião de qualquer forma, né? Então a gente está sentindo que está meio puxado, mas eu acredito que com essa aplicação sendo em outubro, eu acho que a gente consegue finalizar essas reuniões, né? O bom é que a gente continua mantendo contato com a gestão e aí a gente já vai trazendo as respostas nessa primeira reunião, né? Para alguns pontos, né? Ali do que são apontados. Mas é isso, é porque a gente está fazendo, por exemplo, reunião com os professores. De fato, a gente pegou todo o histórico ali dos indicadores mais mal avaliados, né? E os mais bem avaliados. E aí a gente tenta fazer também assim um retrospecto, pegar 3 anos antes, né? E mostrar, ó, essa questão ela está mal avaliada há 3 anos, né? E não teve uma mudança, por exemplo. Outras a gente mostra, ó, não está bem avaliada, mas já teve uma melhora, né? Outras que teve uma piora, por exemplo, aqui teve muita piora em relação à infraestrutura, né? Porque o campus acabou crescendo, mais custos, mas a infraestrutura continua a mesma, né? Enfim, aí eu não sei como é que tá queria até ver com os colegas, né? Se vocês estão conseguindo fazer, né? Todas. Porque o que eu quero dizer mais é assim, a gente não consegue fazer, por exemplo, em uma semana uma reunião com um curso e na outra já com outro. A gente precisa de um tempo, né? Para se preparar mais, fazer um recorte. Enfim, é mais voltado para isso, né? Beleza, Kelso. Então veja, pessoal, que assim, é um ano, vamos dizer assim, um ano, né, do nosso ciclo de avaliação, né, um ano, mas passa rápido. Passa rápido porque a gente tem que casar com o calendário acadêmico, passa rápido porque a gente tem que casar com
com as demandas dos alunos, demanda dos servidores, e são muitas etapas, mas é importante a gente entender, compreender essas etapas, porque aí a gente vai tornando isso um pouco mais orgânico, né? Isso vai ficando mais automático. Então essa cabeça do Kelson, essa compreensão de que, olha, eu não consigo fazer um em cada semana, porque você tem que adequar, você tem que ajustar, e realmente é isso, tá bom? Esse é o objetivo. Mas, Kelson, ainda bem que já foram feitas a reunião com os gestores, porque mesmo que você não traga nessa segunda reunião com todo mundo, você não traga um panorama dos cursos, mas você já deu pelo menos a resposta da gestão, tá? Dessas reuniões, a principal é a gestão. Tudo bem que os cursos fazem parte da gestão, mas a reunião com a gestão do campus e os setores associados à gestão, não só a gestão, a direção geral, a direção de ensino, é importante para você dar o feedback para a comunidade acadêmica do que está sendo feito. E quando eu falo comunidade acadêmica, os 3 segmentos. Os tais, os técnicos, os docentes e os discentes, viu? Então é isso aí, Kelson. Então acho que fica razoável, né? Então isso aí já, inclusive, já é a próxima pauta, ó. Período de resposta do questionário. Então a gente vai deixar para a segunda quinzena de outubro, tá bom? Então lá depois do dia 15 mesmo, ó. Depois do dia 15 nós temos 3 semanas aí, 3 semanas que a gente pode executar a aplicação do questionário. E aí, de agora em diante, já é o início da divulgação, tá bom? A gente pode, inclusive, bater o martelo aqui, tá? Do período de resposta. Então, podemos deixar, por exemplo, eu não sei se vai ter outro, tem eventos que possam atrapalhar, mas do dia 20 ao dia 24. Eu acho que uma semana é suficiente, né? A gente pode deixar uma semana e eventualmente prorrogar. Então, uma data aqui para a gente avaliar seria 20 de outubro, tá? Então, as respostas entre o dia 20 e o dia 24 de outubro. Se houver algum evento, alguma coisa que, vamos dizer assim, que inviabilize a movimentação para a resposta do questionário, a gente pode alterar a data, mas a gente fica com essa data num primeiro momento, tá bom? 20, eu falei 20 ou foi 24? 20, de 20 a 24 de setembro, tá? 22. No caso, 20 a 24 de setembro seria a divulgação ou a aplicação? Desculpa, outubro, perdão, outubro. A aplicação. Então a gente começa a divulgação a partir de agora. A partir de agora. Aí pode, inclusive, iniciar essa reunião, trazer os segmentos, falar sobre o que foi. Aqueles que não conseguiram fazer ainda, fazer a reunião, apresentar os resultados, ver o que teve de feedback da gestão, que isso aí já motiva, né? E começar com os banners ou com as ações, como o professor Kelson falou. Às vezes uma ação com os discentes é diferente da ação com os TAI, né? Que é diferente com os docentes. Então, é isso. A gente deixa essa data programada. Já podem ficar à vontade para ter o início da divulgação. E aí a gente fica com novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e março para elaboração desses, né? Fica um prazo bom. Mesmo que tenha férias aí, fica pelo menos 2 meses aí inteiros para elaboração do relatório de campus, tá bom? E aí vocês vão tocando sobre demanda os de curso também, tá bom? Beleza, pessoal? Bem, e aí outros informes. Um informe importante que eu recebi hoje da Pró-Reitoria de Ensino, pessoal.
foi instituída uma lei, eu acho que hoje, eu vou pegar aqui, uma lei sobre um sistema de avaliação dos cursos técnicos. Então, veja, por que existe a CPA? A CPA serve para, dentro dos sinais, né, que é a lei que direciona o sistema de avaliação dos cursos superiores, das instituições que oferecem cursos superiores, a CPA é responsável por esse momento aqui de avaliação interna. Isso, com certeza, vai ter reflexo sobre os cursos técnicos. Ou seja, em um futuro não tão distante, nós estaremos aqui discutindo não só cursos superiores, também cursos técnicos, tá bom? Então, isso faz parte de qualquer, vamos dizer assim, política pública, que é a avaliação. Então, nos finais, você tem a avaliação. Você tem o ENAD, que é a avaliação externa, vamos dizer assim. Você tem aquelas avaliações presenciais, né, que um avaliador vem e verifica as condições do curso. E tem a CPA, que faz a autoavaliação. Esses três elementos, você com certeza, de alguma forma, com algum maior ou menor complexidade, isso vai se espelhar nos cursos técnicos. Então, essa sistematização, essa compreensão, essa, vamos dizer assim, essa formação, essa educação pelo processo de se autoavaliar, que é feito pela CPA, ele precisa e será espelhado para outros cursos. E a gente precisa dominar isso e divulgar isso, essa cultura, né? Cultura de avaliação. Então, o aluno tem que entender que é importante essa avaliação, porque ela faz parte de um grande, vamos dizer assim, de uma grande teia de processos que tem o objetivo de melhorar a oferta da educação para ele e para a sociedade, tá bom? Beleza, pessoal? Então, cenas de próximos capítulos, eu não sei se imediatamente no ano que vem, mas não vai tardar muito para que haja uma legislação específica em que nós da CPA também iremos tratar de cursos técnicos, também trataremos dos problemas que são encontrados nos cursos técnicos e ofertados, obviamente, pela nossa instituição, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Se não, nós vamos endereçar para a conclusão da nossa reunião, tá? Foi uma reunião rápida, né? Nós decidimos bastante coisa. Algo importante, que foi a data, né? A data de aplicação. Algum comentário? Alguma dúvida? Algum apontamento? Sobre essa data, Igor, não vai coincidir com o Integra, não? Porque o Integra está numa indecisão aí, se vai ter, se não vai ter, que é aquele encontro, né, de todas as coordenações dos alunos. Se tiver, Gabriela, a gente ajusta, tá? Então, se sair, que a gente tem essa flexibilidade. Nós temos aí 3 semanas. Nós temos a semana do dia 15, a do dia 22 e a do dia 29 de outubro para executar. Então, sendo em qualquer um desses 3, que é do segundo quinzena de outubro, nós podemos realizar nossa avaliação. Mas nós vamos deixar registrado aqui, né, a questão da data do dia 20 ao dia 24, beleza? Aí vocês sabendo de algo, de alguma informação, vocês já lançam no grupo para a gente refazer todos nós os nossos calendários, né, os nossos cronogramas. Eu tenho outra dúvida sobre a nossa portaria. Ela é renovada de quanto em quanto tempo? Aí, por exemplo, a gente tem uma rotatividade muito grande de servidores. Teve um técnico administrativo que pediu para sair. Eu espero essa finalização e solicito uma nova portaria. Olha, a portaria, ela é de responsabilidade... Quem emite a portaria, né, é o diretor do campus, tá?
justamente para dar celeridade a essas etapas aí. Antigamente era o reitor, né? Imagina, o processo saía daí, chegava aqui, quando chegava aqui já era a pessoa que entrava já queria sair por conta da rotatividade, né? Mas a orientação, viu, Gabriela, foi o que ocorreu até agora que eu sei, só ocorreu em Campo Maior, que é o uso, o processo de eleição. Sim. Só que lá tinha uma renovação muito grande, só iria ficar o presidente. Então, o que eles fizeram? Eles abriram inscrição, a eleição via swap, então eles seguiram todas as etapas. Aí, não tendo candidato, o diretor indica alguém, tá? Mas aí vocês vão tocando, vocês vão direcionando a CPA da forma como é a realidade do campus. Então, por exemplo, saiu um servidor. É a orientação de que tenha uma chamada, tá bom? Para que isso seja mais ou menos público. Então, faz uma chamada, vê que quem gostaria de participar. Se não houver ninguém, conversa com o diretor para ele indicar alguém. Então, essa é a orientação, tá bom, Gabriela? Certo. Mais algum ponto, pessoal? Alguma dúvida? É só mencionar que nós temos aqui no Campus Oeiros, né, Gabriela? É um problema também na verdade, são com 2 servidores técnico-administrativos, né? Porque tem um servidor que pediu para se afastar e não está mais nem participando, e outro servidor que está afastada por causa ela teve bebê recentemente. E aí a equipe está bem desfalcada. Aí tem um servidor que chegou agora no campus e ele pretende ingressar, né? Aí eu faço até o mesmo questionamento de Gabriela. Seria, no caso, interessante a gente propor realmente uma eleição para fazer essa alteração, mesmo no processo eleitoral? Eu acho que é interessante fazer uma chamada. Então, por exemplo, divulgam, faz uma convocação, o diretor-geral ou a CPA, e vocês veem aí, convocando, olha, tá aberto a preenchimento de vagas da CPA, né? Enfim, dá um prazo aí de 1 ou 2 dias para ser célere mesmo. Não teve nenhuma inscrição, aí vocês vão atrás mesmo, ó. Você, a Gabriela, vão atrás de algum servidor ou algum discente que queira participar e pede para o diretor indicar como está dentro do nosso regulamento, tá bom? Ok. Mas a orientação, tá bom? Eu sempre faço uma divulgação, nem que seja um dia, para ficar registrado isso, para que não tenha... Porque isso tá dentro do nosso regulamento, que isso é um processo que todo mundo, é democrático, todo mundo pode participar da CPA. Em último caso, o diretor indica, né? Mas como nós sabemos que é difícil as pessoas quererem ir, então eu acho que... Mas mesmo assim, nós não vamos supor que ninguém quer, e a gente faz pelo menos nem que seja 1 dia, 2 dias dessa chamada aí para ver quem tem interesse. E aí, tendo interesse, aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que cadastrar no SWAP e fazer a eleição. Mas a CPA Central está aqui para ajudar, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Tivemos uma reunião de 45 minutos, muito boa, rápida. Foi objetiva e agradeço a presença de todos e vou fazer a ata e mando para vocês assinarem, tá bom? Pelo SWAP. Até mais, pessoal. Uma boa sexta e bom trabalho. Até mais, chefe. Até mais, bom trabalho também. Até mais. Bom final de semana.